Hoje nós vamos ter a live sobre o capítulo 4 do livro As 7 Dicas para Não Ferrar o Seu Relacionamento. Não se compare. Vamos falar sobre comparação. Eu separei 3 itens que é o que é a comparação, por que a gente faz isso e o que isso pode causar dentro dos nossos relacionamentos. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo chamado Contando Pontos. E se vocês não viram, tá lá no YouTube. Dá uma olhadinha. O vídeo já é um pouco antigo, eu não estava ainda com muita habilidade com a câmera, mas o conteúdo está lá direitinho. Fala muito sobre essa questão da expectativa e da comparação. Então depois vocês assistem, dá uma olhadinha e compara com a aula de hoje que eu estou trazendo. Essa daqui é uma evolução daquele vídeo, mas em essência ela está. Então o que é comparação? Comparação é uma atitude de avaliar a qualidade de uma determinada coisa, estando influenciado pela apreciação prévia, ou seja, aquilo que eu vejo de uma coisa, isso está me influenciando, então eu vou fazer a avaliação dessa coisa numa comparação. Eu vou basear, vou juntar essas duas coisas e vou tentar fazer uma apreciação, geralmente entre um mais e um menos. Sempre que existe uma comparação, existe um com mais e existe um com menos, isso é evidente. A ideia da comparação é justamente botar um de frente para o outro e a gente verificar qual é o melhor. A coisa em si não é importante, a coisa é importante na medida que você compara ela na relação com essa outra coisa. Não dá para a gente chegar nisso sem os nossos preconceitos. Quando a gente olha para essa coisa, a gente já olha sobre o prisma da influência desse outro objeto que a gente observou anteriormente. As pessoas que têm esse hábito, dificilmente elas vão conseguir ser felizes na vida. Pois nada é bom se comparado com o que é ótimo. Sempre vai existir uma coisa melhor, né? E a gente pode de fato melhorar as coisas, mas será que a gente precisa? Essa é uma pergunta para vocês. Será que vale a pena a gente continuar melhorando sempre? Então eu acredito que na live passada eu falei para vocês sobre uma expressão chamada Getimo, que quer dizer good enough to move on. Eu aprendi essa expressão com um autor chamado Craig Groeschel, e aí ele falou, o que é esse Getimo? O que é bom o suficiente para seguir em frente? Nem sempre a melhoria vai ser boa para a gente. Nem sempre, deixa eu explicar, nem sempre a busca pela melhoria vai ser bom para a gente. Por quê? A gente acaba gastando esforço demais em uma determinada coisa e o retorno não é equivalente ao nosso esforço. E qual é a sensação que a gente vai ter? A gente vai ter frustração. A expectativa aumenta a partir do momento que a gente vai aumentando o esforço e se o retorno ele não for condizente a essa expectativa, a gente vai ter sempre a frustração. Então, o Craig Groeschel, quando ele falou sobre esse Getimo, ele falou sobre a questão, por exemplo, de um restaurante. Você vai num restaurante e você come uma boa carne. Tem um grande amigo meu chamado Beethoven do Picuí. Espetacular carne de sol dele. Se você for lá comer, você vai ficar extremamente satisfeito, tem um preço justo, bom. E aí eu pergunto, se você for para um outro restaurante que custe 10 vezes mais para comer uma carne de sol, será que vale a pena? Será que essas 10 vezes mais que você vai gastar para comprar essa carne realmente vai trazer uma sensação 10 vezes maior? Esse é o ponto que muitas vezes a gente se frustra. Então, o Getimo é uma qualidade que eu atingi que é suficiente para mim e eu posso seguir em frente. Não porque eu não possa melhorar, mas porque talvez não valha a pena, eu não tenho esse retorno que eu espero alcançar lá. Então a gente sempre pode melhorar, mas também não quer dizer que esse produto vai ficar perfeito. Existe uma coisa excelente, mas não existe uma coisa perfeita. E uma coisa excelente, ela geralmente custa muito caro. Às vezes o bom já resolve muito bem o nosso problema. Então a conduta de excelência é fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Então pensa um pouco antes, talvez você leve muito estresse à máquina para produzir uma coisa que não vai ser, vamos dizer, traduzido nessa qualidade que compense esse esforço que você está fazendo. Então por que a gente faz? Por que a gente faz a comparação? Por que nós nos comparamos com as outras pessoas ou comparamos uma coisa com outra coisa? Será que isso é bom ou é ruim? Tudo que a gente utiliza, tudo que a gente faz na nossa vida tem uma razão, por mais que a gente não compreenda. Então, duas coisas. A comparação ela é boa e ela também é ruim. Tá? Então ela faz parte de uma estratégia evolutiva. E como é que a gente pode saber se isso é bom ou se é ruim?
Eu digo que a diferença entre o remédio e o veneno está na quantidade. Se você tomar Tilenol, que é muito bom para passar a sua febre, é excelente, vai ser ótimo. Mas se você tomar 2 caixas ou 5 caixas, eu não sou médico, não sei a quantidade necessária, mas você pode ter uma overdose. Então não vale a pena tomar muito. Você tem que encontrar a dosagem certa disso. Então essa comparação, ela é uma estratégia evolutiva. Você sabe que no começo da vida você aprende a falar, você aprende a se comunicar, se expressar dentro do ambiente em que você nasce. E isso acontece muito através da mimetização, da cópia mesmo. Eu vejo uma mãe falando, balbuciando, falando alguma coisa, sai daqui essa voz, eu tento imitar e de repente eu estou falando. Eu começo a ver os seres humanos andando e eu digo, eu devo ser um ser humano e eu também começo a caminhar. Então, a comparação, eu comparo o meu estado com o estado do outro e muitas vezes aí eu aprendo. Então, a função da comparação, a função evolutiva, é o que possibilita, o que promove o aprendizado. Mas muitas vezes, qual é o problema? Eu não utilizo dessa forma. A comparação, ela passa por uma deturpação desse comportamento de aprendizado e, na verdade, passa a impedir ela. Porque eu não sou, vamos dizer, e nem serei igual ao meu próximo, qualquer um que seja. Porque eu sou um ser humano único, vocês são seres humanos únicos, é irrepetível. Não é como um carro que só muda o número de séries. Os seres humanos, eles não são repetíveis. Se a gente coloca gêmeos idênticos, veja, os idênticos é porque a nossa percepção percebe como idêntico, mas tem muitas diferenças. Não somos iguais uns aos outros, nós somos diferentes. Então, esse comportamento de comparação que levaria a gente à aprendizagem, muitas vezes pode levar a gente ao quê? À frustração. Porque eu crio expectativas irreais na minha mente, que eu devo me comportar de uma tal forma, dessa tal forma que seria excelente, e eu não consigo chegar lá. Eu acho que deveria ter, talvez, a vida de fulano, ou aquilo que o outro tem. E aí eu passo a ter o quê? Descontentamento com a minha própria vida. Então a gente vai ser, obviamente, muito influenciado pelo ambiente que a gente nasce, a gente vai copiar muitas coisas, mas, graças a Deus, pela consciência, esse estado em que a gente reflete sobre os pontos que a gente está vivendo, e a gente pode, então, construir um novo caminho. A minha família, eu e Manu, e as meninas Ruth e Isabel, nós temos uma família que é diferente da família de meu pai e minha mãe, que eles construíram, e também da família que meus sogros também construíram, seu Fernando e Dona Estela. É diferente, é uma coisa além do que eles fizeram. Eu peguei parte dessas influências, da minha esposa, e a gente junto teceu um novo tecido. A minha família também é única e irrepetível. Bom, se é única, é irrepetível. Então a gente pode sim ser influenciado por esse meio de uma forma positiva. Isso pode promover o aprendizado. Como eu disse, eu aprendi a tocar violão muito assim. Eu via o povo tocando violão e eu ficava pensando, o que eles fazem com a mão ali? Como é que ele bota aquela posição? E como é que ele bate o violão? Então assim, você começa a se comparar e você pode utilizar isso como uma forma de crescimento. Mas algumas pessoas utilizam isso como uma forma de lástima, de fazer sofrer. Porque eu não estou nesta postura, nessa posição, nessa qualidade. Se eu utilizar com a visão do aprendizado, vai ser ótimo para mim. Se eu utilizar nessa comparação do onde eu já deveria estar, isso vai inviabilizar o meu crescimento. Vai travar, vai impedir o crescimento em vez de favorecer. Então, ela não é uma coisa boa e nem ruim, e ao mesmo tempo ela é boa e ruim. Depende da forma como você utilizar o estado de comparação. E o que isso causa nos nossos relacionamentos? Quando a gente utiliza a comparação fora desse propósito de aprendizado, que visa o crescimento, a gente deixa de aprender com o próximo. A gente passa a sofrer. A gente sofre por estar ao redor de outras pessoas. Tem uma frase de Sartre que diz, o inferno são os outros. Esse é um grande exemplo. Os outros podem ser uma fonte de grande bênção na minha vida, ou pode ser uma fonte de grande maldição. Porque eu posso olhar para esse outro e ver tudo que eu não sou. O que é péssimo. Porque eu poderia olhar para esse outro e ver uma série de atributos e de qualidades que eu gostaria de ser, e eu posso me esforçar e melhorar para alcançar isso aí. Não quer dizer que eu vá conseguir ser tudo, eu também não quero ser a cópia de ninguém. Mas tem coisas muito boas. Às vezes um filme, às vezes uma série, às vezes pessoas que passaram nossa vida, professores, eles trouxeram para a gente uma visão de algo muito interessante que a gente resolveu copiar. Você pode não ter consciência disso, mas você copiou a vida de muitas pessoas. Hoje a gente tem um nome culto para isso que se chama modelagem.
você olha para a pessoa, você se espelha nela, você decide copiar certos comportamentos, certos atributos que você julga ser de valor. Isso é ótimo. Modelagem é fundamental. A gente precisa de referências para que a gente possa evoluir a nossa vida. Então, sempre dentro desses relacionamentos pessoais, a gente vai encontrar uma figura que é aquela figura insatisfeita, aquela figura que nunca está satisfeita com nada. Se você não conhece essa pessoa, desculpa te abrir os olhos, pode ser que você seja essa pessoa. Mas todos nós conhecemos essa pessoa insatisfeita. Eu falei também, ou na live passada, anterior, uma frase de uma revistinha me chamou a atenção, que diz assim: o ser humano, ele reclamaria do barulho na telha se chovesse ouro. Está chovendo ouro, você reclama do barulho da telha. Tem pessoas que são assim, né? Então, por que essa comparação ela traz sofrimento? Porque a gente cria uma expectativa irreal sobre nós mesmos ou sobre o outro. Como são expectativas irreais, tendem a não acontecer. E como elas tendem a não acontecer, vai gerar insatisfação, frustração e nos incapacita de aproveitar a vida. Se eu estou sobre o aspecto da insatisfação, dificilmente eu vou ter prazer na minha vida. O que vai estar visível é esse estado de frustração, a lástima, a dor. Dificilmente eu me ligo com coisas positivas. Sabe aquele dia que a gente está de mau humor e alguém vem contar uma piada? A gente não está com saco para escutar o que esse outro tem para falar. Muitas vezes o ser humano quer curtir aquela sensação negativa dentro dele mesmo. Não que ele queira, mas ele faz, isso é péssimo, né? Então, quando nós perdemos essa visão do aprendizado, que ocorre muitas vezes após um erro, a gente trava na vida. Muitas pessoas, elas procuram várias consultorias, contratam às vezes mais de uma, para falar sobre inovação, né? O que é inovação? Inovação é trazer processos novos para dentro da empresa. Por que a gente quer trazer processos novos para dentro da empresa? Porque a gente espera atingir outros resultados. Mas aí quando começa a acontecer a inovação, vão acontecer os erros. Ninguém começa a inovar sem errar. Precisa de um tempo, precisa a gente mudar toda a forma de pensar. A gente está acostumado a fazer um processo durante muitos anos e aí de repente a gente começa a fazer um outro que é fora da nossa zona de conforto. Mas eu vou te contar um segredo. É extremamente necessário. Uma empresa que não se adapta, quebra. Uma família que não cresce, também quebra. Vamos lá, vamos ser bem sinceros. Vamos imaginar que a minha esposa, de repente, amanhecesse com o Flávio, com o selfie, com o seu eu, da criança de mais ou menos 10, 8 anos. Você acha que esse casamento teria chance de sobreviver? De jeito nenhum. Precisa haver o adulto. Então, eu era criança, me comportava como criança. Agora que eu cresci, as coisas de criança passaram. Obviamente que nem tudo passa, mas uma boa parte do meu comportamento vai mudar. É esperado de mim que eu assuma certas responsabilidades. A gente evolui na aquisição de responsabilidades e também a gente cresce também na possibilidade de prazeres, de lazeres. O mundo fica mais aberto para a gente quando a gente cresce. Senão a gente ia viver lá no parquinho. E, obviamente, na fase adulta, ninguém quer estar lá no parquinho. A gente quer aproveitar as outras coisas da vida. Então, quando a gente perde essa visão do erro e do aprendizado, a gente trava na vida. A gente deixa de se expor, a gente procura uma situação que seja mais confortável, talvez pouco visível. Porque quem está em evidência, ele está suscetível a errar na frente de muitas pessoas. Mas quando você acerta na frente de muitas pessoas, você também vai receber muitos elogios. Então, algumas pessoas estão travadas nas suas carreiras porque elas simplesmente não se expõem. Elas têm medo de errar. Então, o que eu estou dizendo hoje? Que a gente tem que ter um mindset que o erro é um fato, ele vai acontecer na nossa vida. E a grande questão é o que a gente vai fazer com esse erro quando ele acontecer na nossa vida. A gente vai ficar se lastimando porque a gente errou, ou a gente vai aprender com esse erro. Também gravei um vídeo há um tempo atrás falando sobre o PDCA. PDCA é uma ferramenta gerencial extremamente simples e eficiente. Então são 4 letrinhas. PDCA. Planejamento, planning, do, execução, C, checagem, check, e A, de ação. Então você planeja algo que você quer alcançar na sua vida. Vou alcançar isso, fazendo isso, através disso, vou começar assim. Você começa a ver quais são os recursos, tudo que você vai fazer. Preparou lá.
Se você só preparar, você não fez muita coisa. Você tem que executar, é o segundo passo. Na hora que você executa, dificilmente você vai conseguir acertar tudo na primeira tentativa. Muitas vezes é um golpe de sorte você acertar. Muitas vezes você nem sabe o que é que você acerta. Por isso que a gente precisa fazer a autópsia do sucesso e a autópsia do fracasso. Cara, eu consegui o resultado que eu queria. Por que eu consegui? Se você não sabe responder essa pergunta, você não merece sucesso. Cara, eu consegui por causa disso, disso e disso. E aí eu errei, eu falhei, que é a parte que a gente menos gosta. Por que eu errei? Qual era a minha expectativa? Quando eu comecei a executar isso, o que foi que eu aprendi? Onde é que foi que eu cheguei? Qual é a minha visão desse erro? Por que o erro aconteceu? Como é que eu posso transformar isso num acerto? Esse é o checking. Então eu começo a criar hipóteses. Olha, eu acho que eu vou resolver isso por aqui ou por ali. E aí me leva então ao quarto ponto, que é a ação. Já que eu aprendi isso com o que eu fiz, agora eu vou tentar fazer isso aqui para conseguir aquilo que eu quero. E vira e mexe, a gente vai voltar nesses 3 últimos pontos, a execução, a checagem e a ação, mas aqui e ali a gente também precisa voltar para o P do planejamento. Isso funciona não só nas empresas, isso funciona na nossa vida. Por exemplo, você quer ensinar o seu cachorro a como fazer xixi no jornal, você quer ensinar os seus filhos como comer, como cuidado, como, sei lá, de qualquer coisa. Você pode usar essa mesma estrutura. Isso são princípios que vão facilitar muito a nossa vida. Então, quando a gente esquece essa dimensão do aprendizado, a gente trava. E quando a gente trava, a gente não cresce, a gente não aprende e a gente começa a ser dominado por sentimentos negativos. A gente vai ficar mais deprimido, a gente vai perder uma esperança, porque se a gente não tenta fazer coisas novas, a gente não vai chegar em resultados diferentes. O conceito lógico-matemático de loucura é esperar resultados diferentes utilizando as mesmas premissas. É você insistir em fazer uma coisa querendo que ela gere outro resultado. Não adianta, se A mais B igual a C, parou, você já estruturou essa equação, não vai mudar. Você tem que mudar alguma parte, você tem que acrescentar um D, um E, um F, ou talvez um vetor, quem entende de matemática vai saber melhor do que eu falar sobre isso. A gente precisa introduzir a mudança. Os nossos relacionamentos muitas vezes não estão satisfatórios, então o que a gente faz? Introduz a mudança. Às vezes é uma boa conversa. Uma boa conversa vai resolver. Outras vezes a gente precisa de estratégias um pouco mais complexas. Então essas pessoas que elas travam na vida, elas não conseguem mais desenvolver esse crescimento, não conseguem aprender, elas vão se sentir deprimidas e vão se sentir também sem esperança. Muitas vezes vai aparentar ser uma pessoa amarga, ressentida. Naturalmente a gente olha para o outro e na comparação, lembra que a gente está falando sobre comparação hoje. A gente começa a olhar, poxa, está tudo dando certo com fulano. Principalmente quem está na vida do Instagram, viu? No Instagram tem muita mentira, muita gente está postando conteúdos falsos, que a vida é maravilhosa, que é bela, que a vida é uma festa, isso, aquilo, outro. E na verdade elas dificilmente têm aquelas vidas que elas postam. Então a gente tem que aprender também a selecionar aquilo que a gente está lendo. Nem tudo que a gente vê na TV é verdade, né? Não só na TV, mas também no Instagram, no WhatsApp. Tem pessoas que vivem dessa busca pelo reconhecimento de uma coisa que não é verdadeira, não são elas. E outras pessoas julgam na comparação que a vida dos outros é melhor. Então muitas vezes nós, os psicólogos, nós recebemos pessoas que teriam tudo para ser felizes na vida, mas não são. Muitas vezes até elas dizem assim, Flávio, eu tenho tudo e ao mesmo tempo eu não sou feliz. Então, às vezes a gente coloca o dinheiro, no dia que eu ganhar mais eu vou ser feliz, e ela ganha mais e não é feliz. No dia que eu comprar uma casa eu vou ser feliz e ela não é feliz. No dia que eu tiver isso, que eu tiver aquilo outro, no dia que eu casar, né? Casamento muitas vezes é um problema. São vários problemas todo dia para a gente resolver. Não quer dizer que é a razão da nossa infelicidade, mas obviamente se a gente pensa que a nossa vida vai virar um mar de rosas porque casou, desculpa, não vai acontecer. A gente vai ter que enfrentar, ou a gente vai ter que matar um leão todo dia. Mas pode ser prazeroso, pode ser muito bom, desde que a gente tenha um mindset correto na nossa cabeça. Então o que a gente pode fazer? Primeira coisa, não se compare com ninguém. Siga o seu caminho, faça a sua parte, tome seu tempo. Cada pessoa na face da Terra tem uma curva de aprendizagem única. A gente aprende coisas de forma diferente. Às vezes você fala para mim as coisas, eu não estou entendendo. E eu preciso escutar pela boca de outra pessoa. Eu preciso ler, eu preciso fazer um experimento prático daquilo ali. Cada pessoa aprende de uma forma diferente.
E aí muitas vezes os professores eles não são muito hábeis e dizem assim, mas os professores que eu digo assim, não quer dizer o professor da escola ou da faculdade, às vezes os pais, mas na minha época eu aprendi assim. Mas naquela época era uma época diferente e você era uma pessoa diferente. Cada pessoa tem um jeito diferente de aprender. A gente tem que entender isso. Então não se compara com ninguém. A curva de aprendizado do outro foi muito rápida, mas não quer dizer que o destino dele vai ser melhor do que o seu. Eu me lembro de uma autora chamada Angela Duckworth. Ela escreveu um livro chamado Garra. E ela fez um estudo sobre a academia de West Point lá nos Estados Unidos. E ela disse assim, ela fez um estudo acho que com 100 pessoas. A academia de West Point entram mais ou menos 1000 inscrições. 100 pessoas são selecionadas e só se formam 25 pessoas. E ela foi começar a analisar o perfil. Quem são as pessoas que se formam nessa academia? Desse funil enorme. Então, se você perceber, se você analisar como ela fez lá, ele vai ver que nem sempre os melhores alunos são os que se formam. E ela chegou à conclusão e ela viu que tem um momento no meio do curso que é um grande divisor de almas, olha, divisor de águas. Por exemplo, os alunos brilhantes, eles chegam no nível de crescimento muito pequeno. Enquanto que aqueles que estão ali na rabeta da fila têm que se esforçar muito, eles entram numa zona de crescimento muito grande, né? Lento, mais grande, e quando chega naquele ponto, eles se encontram no nível de conhecimento. E esses alunos brilhantes, muitas vezes, quando começa a ver que aquele cara lá de trás, que estava lá na rabeta da fila, está passando ele se desespera. E muitos deles desistem do curso, porque eles não sabem lidar com a frustração. Já o outro, que viveu o tempo todo frustrado, ele sabe o que é a batalha, ele não tinha expectativa de ter uma vida fácil, ele continua e segue até o final. Então, Angela Duckworth, esse livro é A Garra. Se vocês puderem comprar, compra, é um livro excelente, vale muito a pena. Siga teu caminho, vá devagar, devagar e sempre. Não vá se comparando com outras pessoas. Vá fazendo a sua parte. Tem um um livro chamado The Inner Game of Tennis, né? O jogo interno do tênis, que fala muito disso. O jogo é um jogo interno, se compare com você mesmo. Quem eu era ontem, quem eu sou hoje. Eu estou gostando de quem eu estou me transformando, o que eu quero fazer mais à frente. E aí você começa a ir competindo com você mesmo. Eu me lembro que eu jogava tênis com um amigo, e um amigo meu era muito competitivo, eu também sou muito competitivo. Mas eu aprendi que ele ficava satisfeito quando ele ganhava. E geralmente quando ele ganhava, ele pagava um bom lanche para mim. Então muitas vezes eu ficava ali jogando, eu não dava meu melhor não, mas eu comemorava muitas jogadas. Tinha jogadas específicas que eu dizia, cara, essa jogada foi muito boa. E depois eu ganhava um lanche. Então uma boa saída era ótima, né? Paulo Lima, se você estiver por aí, me perdoe, mas o jogo era esse mesmo. Eu gostava de lhe agradar porque você me agradava sempre depois. A vida é um toma lá da cá. Às vezes, tem um filme interessante que diz o seguinte, às vezes quando você ganha, você perde, e às vezes quando você perde, você ganha. Bom, esse é um bom exemplo disso daí. Então, todos nós temos curvas de aprendizado único. A gente aprende em tempo diferente, a gente aprende conteúdos diferentes. Eu tenho meu irmão Danilo, ele adora a questão de computador, ele sabe da placa do não sei o que, do PCI, do barramento. Eu não entendo nada disso. E ele quer me explicar essas coisas, mas me dá dor de cabeça. Eu não gosto disso. Agora, se você me der um livro de filosofia, sociologia, antropologia, todas as gias que existem por aí, eu vou ficar bem interessado. Mas esse negócio de tecnologia, essa gia, eu não entendo muito. Eu sou assim. E aí eu me respeito de, cara, não vou me meter nisso aqui. Às vezes até me meto aqui, mas eu respeito o meu tempo. Vou lá, me aproximo, começo a estudar algo nesse sentido, começo a ter dor de cabeça, se afasta um pouco, volta. E você faz isso e você vai vendo que com o tempo você vai gastando mais tempo com isso e menos dor de cabeça, mais aprendizado, mais desempenho. E aí, com pouco tempo, você já está entendendo uma série de conteúdos. Aprendizado é uma coisa interessante, porque a gente precisa se apropriar da linguagem daquele ambiente de conhecimento. Então, toma tempo. Então, tome o seu tempo. O que acontece dentro dos relacionamentos? Então, geralmente, nessa comparação, a nossa insatisfação pessoal, as nossas carências, nos faz buscar o alívio dessas dores no outro, né? Como se o outro pudesse me satisfazer e me preencher. Infelizmente, já falei isso algumas vezes aqui, o outro é incapaz de me satisfazer plenamente, até porque ele é incapaz de se satisfazer plenamente. Então, de novo, nós temos que lidar com as nossas falhas e com as falhas do outro. Mas aí muitas pessoas negam o fato de que elas não podem ser satisfeitas plenamente no outro, e elas tentam um esforço
desumano fazer com que isso aconteça. Como é que isso acontece? Através do controle do outro. A gente tenta de todas as formas fazer com que o outro opere da forma como eu espero que ele opere, na fantasia de que assim eu poderia ser feliz e me satisfazer. Resultado disso, obviamente, frustração. E como é que isso se manifesta dentro desse relacionamento? Né? Começa com a observação, a fiscalização da atenção dada às outras pessoas, às pessoas ao redor. A gente vai começando insatisfeito, né, da nossa natureza mesmo, a gente conclui que essa insatisfação ela é dada pela qualidade ou a quantidade da atenção que a gente recebe desse outro. E aí muitas vezes a gente justifica que se a gente recebe pouca atenção ou de baixa qualidade, é porque a gente tem que disputar essa atenção com terceiros. Às vezes com os sogros, às vezes com os cunhados, às vezes com os amigos do trabalho ou os amigos da infância. E aí, infelizmente, esse tipo de pensamento faz com que surja um sentimento de injustiça. Se manifesta com aquela atitude mais crítica, aquela insatisfação que fica óbvia no ambiente, né? A cobrança se manifesta, a gente começa a cobrar da pessoa. E isso nada mais é do que uma posição defensiva. A gente está tentando se defender de uma coisa chamada rejeição, uma suposta rejeição que pode estar para acontecer. A gente não quer ser rejeitado, a gente quer ser amado, a gente quer ser acolhido. Todos nós queremos isso. Essa postura negativa que a gente adota é uma forma da gente conquistar a atenção do outro. E a gente até conquista a atenção do outro. Mas, infelizmente, a gente conquista uma atenção negativa. Através da reclamação, através da crítica, da insatisfação, do biquinho, a gente fica naquela posição esperando que o outro venha ao nosso socorro. Já falei sobre isso aqui. Na infância, a gente tem muito isso. A gente, às vezes, leva um tropeção, a gente chora, a gente espera que esse outro socorra a gente. Então, quando a gente começa também nesse processo de reclamação para com o outro, muitas vezes a gente está nesse mesmo processo, esperando que ele alivie o nosso sofrimento com relação à nossa dor, que é uma dor existencial. Né? Esse outro nunca vai conseguir fazer isso. Eu cobro do outro como se esse outro me devesse algo, como se ele estivesse sendo injusto comigo, se ele não estivesse dando aquilo que ele prometeu, como se eu merecesse mais do que ele consegue me dar. Tem aquela frasezinha, cara, eu mereço mais do que isso. E algumas vezes essa frase é verdadeira, outras vezes, na grande maioria das vezes, não é. Eu sei que dentro de relacionamento tem pessoas que não carregam uma palha. E aí realmente a gente merece ter uma coisa chamada reciprocidade. Numa relação a dois, né? Toda relação é uma relação a dois ou mais. Mas numa relação a dois a gente vai ter aqui uma balança. Vamos imaginar que minhas duas mãos são balanças. E vamos dizer que eu faço depósito na vida desse outro. Eu vou fazendo meus atos de serviço, meus atos de amor, ele vai ficando pesado e eu vou ficando leve. O que se gerou aqui? Se gerou uma distância afetiva. Quando esse outro começa a jogar para mim e começa a me abastecer, eu começo a ficar pesado também. E agora eu tenho uma coisa chamada proximidade. Então, numa relação a dois, precisa haver reciprocidade. Reciprocidade quer dizer, uma mão lava a outra. Você me abençoa, você me dá amor, eu te devolvo amor. Você me dá serviço, eu te devolvo serviço. Isso a gente vai ter uma relação próxima. Se só um lado faz, um lado fica bem pesadão, o outro fica bem leve, há distância afetiva. E aí é muito mais fácil o que está aqui em cima dar um pulo e ir embora. Porque ele não aguenta mais. Né? Só eu puxo o bonde. Aí a gente tem que ver essa questão do bonde, porque muitas pessoas estão carregando um bonde imaginário. Às vezes estão carregando um bonde que só existe na cabeça deles. Mas para isso, como é que a gente vai saber isso? A gente tem que se aconselhar com pessoas sábias. E muitas vezes a terapia vai ser o caminho. Então, falar sobre essas coisas, romper o silêncio, é um primeiro ponto para a gente se livrar dos nossos sintomas. Sintomas é aquilo que nos faz nos sentir mal. O melhor remédio para combater esse sentimento é o diálogo sincero e uma atitude de gratidão e contentamento. Ou seja, quando eu não estou na minha cabeça dizendo que você me deve, você tem que me atender desse jeito, você tem que me falar comigo desse jeito, você tem que me dar esta atenção, mas eu mudo isso e começo a ter uma atitude de gratidão, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa começa a gerar cada vez mais isso. Eu já falei sobre isso, lembra que eu falei sobre a questão do elogio, do John C. Maxwell?
Quando a gente elogia uma pessoa, isso cria uma predisposição nessa pessoa de repetir esse comportamento. Cara, quando eu demonstro assim, vamos imaginar aqui, ó, tá aqui Patrícia Gouveia, vamos imaginar que Patrícia chega e manda para mim um presente, eu fico super feliz e eu digo, cara, você não tem ideia de como você fez feliz o meu dia quando você me deu aquele presente. A Patrícia vai se sentir tão feliz porque eu agradeci pelo presente que ela me deu, que da próxima vez, na cabeça dela, vai dizer assim, vou dar outro presente para o Flávio. Porque ele é grato, ele não toma aquilo ali como se fosse devido. Ele recebe com gratidão e isso me deixou feliz. Obviamente, do meu lado, eu não vou só jogar a gratidão, eu também vou fazer algo por ela. E assim a gente cria uma sinergia, a gente cria um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso. Mas se toda vez a Paty faz alguma coisa para mim, eu não agradeço, eu tomo aquilo como merecido, ou até desdenho, você podia ter feito mais, né? Acho que foi pouco que você fez, eu acho que eu mereço mais. A tendência é que a gente nem agradeça, a gente nem quer dizer, a gente já deu, que a gente não faça isso de novo. A gente gosta de reciprocidade, e aí uma boa parte da reciprocidade já começa com uma atitude de gratidão. A gente ama pessoas gratas, pessoas que recebem aquilo que a gente dá para elas, não como merecido, mas como uma bênção, como um presente. Um presente não é uma coisa merecida. O presente é uma coisa que é dada espontaneamente e quando a gente recebe, a gente deve receber com gratidão. Não importa se é um birilo comprado na quermesse aí do lado, ou então se foi comprado em Paris, né, uma joia super cara. É a atitude do coração. Olha aí, Paty falando, Lacan diz que toda relação é recíproca, mesmo que a resposta não seja o que eu espere. Pois é, nem tudo é recíproco. Eu não concordo nesse ponto com Lacan. A relação recíproca quer dizer que aquilo que eu faço para você, você também faz para mim. E aí muitas vezes a gente recebe desdém, recebe violência, recebe uma certa coisa e eu não acredito que é recíproca. Eu quero dizer que acontece algo do lado de lá, há um retorno desse lado de lá, mas não quer dizer que é equivalente. E aí o uso dessa palavra de reciprocidade que eu estou falando tem a ver com equivalência. Porque, obviamente, tudo que eu lhe faço causa uma resposta. Toda ação corresponde a uma reação. Vem de lá, algo vai vir de lá. Mas será que é na mesma, é equivalente? Ou melhor, será que é bom? Nem sempre é bom. E aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre essas coisas. Não fica se comparando, ou medindo, ou avaliando a suposta atenção que é dada às outras pessoas. Aproveita aquilo que é ofertado com gratidão e celebração. Com isso, não quero dizer que a gente deva aceitar qualquer coisa do outro. Como eu disse, tem coisas que o outro faz que é ruim e a gente não deve tolerar. A falta de respeito é uma delas. Eu já disse, muitos casais têm uma linguagem extremamente pobre e ruim, de baixa qualidade. Isso não deve ser tolerado, isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa mudar. Quando nós reclamamos ou cobramos a atenção do outro, quando insinuamos que a atenção dada aos outros é maior ou melhor do que aquela que nos é dada, há um dano colateral. Em primeiro lugar, a gente demonstra a nossa insegurança e a nossa carência, e a pessoa que sabe o seu valor, a pessoa que se garante no popular, ela não fica atrás de migalhas. Ela garante para si um verdadeiro banquete. Mas se o outro não me der, ela não precisa estar dentro dessa relação. Se não existe reciprocidade, uma reciprocidade equivalente, né? Equivalente, eu faço um certo esforço, esse outro também faz, a gente se sente tocado e afetado. Né? Porque, de novo, se eu mando para o outro, mando para o outro, e o outro responde de uma forma negativa, muitas vezes essa distância afetiva faz com que a gente saia. Então, uma pessoa que é segura de si, ela não fica em qualquer relacionamento. Ela fica num relacionamento que vale a pena. Se vocês não assinaram o YouTube Resolvi Saber, vão lá assim que terminar essa live e assina. YouTube Resolvi Saber. Eu vou deixar essa live salva lá. E aí vocês vão poder acompanhar e compartilhar também, que é bem mais fácil compartilhar pelo WhatsApp do que pelo Instagram. Bom, em segundo lugar, a gente atrai um peso ou uma pressão desnecessária, prejudicial para a nossa relação. Muitas vezes isso será lido pelo outro como uma tentativa de afastar as pessoas que são importantes. Algumas pessoas são mais conscientes, outras menos. Mas a pessoa que é mais consciente, ela pode
sacar isso como uma tentativa de manipulação, de obtenção de controle, de alienação. Terceiro lugar, uma resposta muito comum a esse tipo de padrão de comportamento é a irritação, a raiva, decepção, frustração. Então, de novo, atrai atenção, mas atrai uma atenção negativa, não uma atenção positiva. A pessoa, muitas vezes, quando se percebe nesse jogo, ela se sente raiva, ela sente, sabe, cansada, frustrada, ela tem vontade de sair. Eu acho que eu já falei sobre isso, sobre mecanismos de defesa. Muitas vezes a gente, diante do sofrimento, a gente tem um reflexo de fuga. Você bota a mão em cima do fogo, a primeira coisa que você faz é puxar a mão. Isso funciona para o fogo, isso funciona para qualquer situação da sua vida. Se uma relação não traz prazer, naturalmente a gente não quer ficar nela. Ah, Flávio, tem muitos relacionamentos que duram por muito tempo. Aí são questões internas que a pessoa muitas vezes, por várias razões, fica dentro daquela situação que é desprazerosa. Sou sua fã, meu amigo. Pati, eu também sou seu fã, viu? Que coisa boa você estar por aqui. Contribuo, adoro contribuição, adoro provocações, adoro que as pessoas participem e falem. Eu nem pude ler muito, porque eu estou vendo que o tempo está corrido. Eu vou terminar essa apresentação e depois eu vou ler tudo que vocês falaram. Essa atenção, ela até é dada, mas de forma negativa, que traz uma tensão constante para esse relacionamento, o que é péssimo. Se tem uma atenção constante, leva o quarto ponto, por exemplo, que acaba com o prazer. Quem consegue ter prazer se vive com eterna tensão, com a corda no pescoço, uma faca no pescoço, ou um leão na sala. A gente não consegue ter prazer. Então a gente busca muitas vezes, quantas vezes eu já escutei, Flávio, como eu queria levar a vida mais leve. Né? Ou seja, como eu gostaria de viver sem tensão, sem climão, sem aquele peso dentro dos relacionamentos. Então o quinto lugar é que esse tipo de comportamento, ele mata, desculpa a expressão, não sei se tem criança aqui no ar, mas vamos lá, o tesão no relacionamento. O sex appeal da pessoa vai lá para baixo. E é claro, as pessoas carentes, elas não são excitantes, elas não são interessantes, elas geram desconfiança e medo. Né? O perfil da vítima não seduz ninguém. Que a pessoa vê, a vítima no castelo, que está vindo um cavaleiro brilhante. Cara, isso só existe na TV, não existe na vida real. A vítima ou essa questão do carente gera insegurança nas pessoas. As pessoas que têm tanto medo de se sustentar, elas até param e dizem assim, meu Deus, mais uma pessoa, eu já mal consigo me cuidar, vou cuidar de um outro. Né? Então o murmurador e o queixoso, ele também não vai conquistar a gente, aquele insatisfeito. Muito menos o manipulador, a gente vai se sentir raivoso. Né? Um sadomasoquista, só ele deve gostar de viver em tensão. Depois é uma dupla, né? O sado e o masoquista. Às vezes as pessoas gostam disso aí. Me desculpe a sinceridade, eu acho que tem muito a ver com os distúrbiozinhos, sabe? Naturalmente o ser humano ele gosta de relaxamento, de paz. Obviamente a gente faz aqui ali um esporte radical e aumenta a tensão, a adrenalina por outras razões, mas as pessoas que buscam infligir dor no outro ou sentir dor, possivelmente precisa de uma ajudinha. Por favor, não entra naquela de ou eles, ou ela, ou eu. Os relacionamentos são muito importantes. Né? Os seus problemas não são os terceiros. Né? Os terceiros, outras pessoas fora desse relacionamento. Quem é que fica feliz em ser afastado das pessoas que ama? Né? Já vi muitos relacionamentos em que as pessoas se afastam dos pais, dos irmãos, dos amigos, da infância e tudo. Né? Então essas pessoas elas foram frutos de investimentos afetivos durante anos. São relacionamentos muitas vezes provados pelo tempo, pelas adversidades da vida, né? Entre tristezas e alegrias. E muitas vezes a gente está falando dessas pessoas mais próximas. Né? Então vamos inverter um pouco do jogo. Como é que você se sentiria de ser afastado de seus pais, de seus irmãos, primos e amigos de longa data? Se o seu cônjuge, seu amigo, o seu chefe, qualquer pessoa do seu relacionamento diz assim, a partir de agora você tem que se afastar dessas pessoas. Possivelmente você se sentiria péssimo, né? E você não gostaria de estar numa relação como essa. Né? Então, como não ter desconfiança do futuro de uma relação como essas? Né? As pessoas são importantes. Todos nós precisamos interagir com as pessoas e que sejam consideradas como amigas, como colegas e parentes. Né? A gente precisa delas muitas vezes para desabafar, para tirar dúvidas, para aprender com as suas histórias, os seus dilemas, para contribuir também com a vida dessas pessoas, né? Para a gente não se tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa mimada. Abençoar a vida das outras pessoas é uma coisa muito boa, a gente deve fazer isso como uma prática, até uma prática espiritual, uma coisa que a gente deve se forçar a fazer.
ajuda muito a gente sair só de nós mesmos, de dentro de nós mesmos para fora. Então a vida é rica quando a gente tem diversidade de mentes ao nosso redor. Pessoas que discordem mesmo da gente, pessoas que forçam, elas falam certas coisas que te ferem, você para pensar. Às vezes, como eu disse, é uma discussão de ideias. A pessoa diz assim, cara, eu penso por aqui. E você tenta se esforçar para entender ela, por mais que você tenha um pensamento divergente, e você consegue conversar com ela, você vai crescer muito mais. Você pode até reafirmar a sua posição, você não precisa concordar com ela, mas você precisa entender. Se você entender, você já vai crescer. E se o outro entender também, vocês vão crescer muito mais. Então, os casais que eles sabem preservar amizades antigas, eles tendem a preservar também os seus casamentos. Né? As pessoas valorizam relacionamentos, elas valorizam o seu próprio relacionamento. Né? O seu problema não é que uma pessoa está recebendo mais atenção do que você. É que você não está recebendo aquilo que você acha que você devia. E isso só ocorre por falta de habilidade de negociação de ambas as partes. Porque se tuas expectativas são irreais e eu estou nessa relação, eu tenho que chegar para você e dizer, olha, essa sua expectativa ela é irreal. Eu acho que você pode esperar isso ou aquilo de mim, assim. Então isso é negociação. Negociação é isso, é chegar num ponto comum. Aprenda a negociar. Uma boa negociação implica que ambas as partes fiquem um pouco satisfeitas e também um pouco frustradas. Não existe 100% numa relação. A relação humana é uma relação que é cheia de falhas. Então eu falei sobre o que é a comparação. Esse ato de não valorizar a coisa em si, mas sim estabelecer a qualidade de uma coisa quando você coloca diante de uma outra coisa. E isso é péssimo. Por quê? Isso pode levar a gente ao crescimento, mas pode levar também a gente a um sentimento de inadequação, pode levar a gente também a um sentimento depreciativo, porque a pessoa não está satisfeita, porque desejaria outra coisa. Então não entra nessa seara que vai dar ruim. E por que a gente faz isso? Duas coisas, né? Eu digo, essa coisa da comparação não é totalmente ruim. É uma estratégia evolutiva. Quando a gente se compara com o outro, a gente usa o outro muitas vezes como um espelho, a gente também pode crescer. Mas a gente tem que estar com um mindset aprumado. Então, quando eu olho para o outro, vejo ele fazendo alguma coisa, eu posso então copiá-lo, eu posso modelá-lo e isso vai ser bom para mim. Isso não vai ser ruim, vai ser bom. Mas se eu utilizar isso da forma errada, eu posso ver tudo aquilo que eu não sou e posso me deprimir. Eu posso olhar para esse outro e ver que ele é muito mais do que eu, e eu posso perder a dimensão da evolução, do processo, do crescimento, e eu posso estagnar na minha vida. Então não deixe isso acontecer. Respeita o quê? Respeita a tua evolução. Nós, seres humanos, temos curva de aprendizado diferente, nós partimos de pontos de largada diferente, né, economicamente falando, geograficamente falando, estrutura de família, tudo diferente. Mas o ponto de onde você largou não determina o seu fim. Eu já vi pessoas que nasceram em berço de ouro e foram terminar na favela, e pessoas que nasceram na favela e hoje estão em berço de ouro. Então, mas a gente precisa entender essa nossa dinâmica, a forma como a gente aprende, a forma como a gente estuda. Uma série de coisas vão determinar se a gente vai ter sucesso ou não. Uma delas é se a gente vai parar no meio do processo ou não. Se a gente arder e ficar se culpando porque a gente não está lá, a gente muitas vezes vai parar. A gente falou sobre o que é comparação, falamos também por que nós fazemos, falamos sobre esse aspecto. O que isso causa nos nossos relacionamentos? Muitas vezes vai trazer sofrimento, porque a gente tem expectativas e essas expectativas, elas muitas vezes são pautadas em coisas irreais que tendem a não acontecer e vão trazer para a gente muito sofrimento, muita dor. E muitas vezes, nessa expectativa, nessa comparação com esse outro, o que acontece? A gente começa a tentar se preencher desse outro, julga que este outro ele vai nos preencher e nos vai fazer pleno. Quando a gente percebe que isso não acontece, a gente muitas vezes joga para o outro, né, dizendo assim, eu não sou pleno com o amor deste, porque este tem que dividir o seu amor com A, B, C ou D. Isso é uma grande falha, isso não acontece. Então geralmente, quando está nesse tipo de pensamento, a gente vai isolando a pessoa do seu meio, a gente torna a pessoa uma pessoa infeliz, a gente, por mais que receba determinada atenção, a gente também percebe que não está pleno, e sempre a gente vai procurando um bode expiatório, alguém que pague o pato por essa situação. Então, diante dessa situação, a gente não cresce, a gente deve buscar o quê? Ser pleno com nós mesmos, eu comigo mesmo. E aí, uma vez que eu estou pleno comigo mesmo, eu posso abençoar o outro e não ficar buscando o outro para que o outro me preencha, já que ele não pode fazer isso. A gente consegue ser pleno, tem que definir o que é pleno. A ausência de sofrimento? Nunca. Mas a gente pode saber como lidar
com o sofrimento. A gente pode lidar com o nosso próprio sofrimento e a gente pode lidar também com o sofrimento do outro, né? Fora isso, a gente falou também sobre as consequências dentro dos relacionamentos. Muitas vezes a gente alimenta aquele sentimento de injustiça, como se o outro não estivesse dando aquilo que a gente merece. A gente utiliza aquela atitude de cobrança, de queixa, na expectativa de que eu atraia a atenção dele, que ele possa fazer aquilo ali que ele não pode fazer, que ele não consegue, e a gente acaba trazendo coisas negativas. Quais são? Eu trouxe aqui 5 pontos, né, que vão acontecer dentro do relacionamento. A gente demonstra a nossa insegurança, a nossa carência, a gente atrai peso desnecessário para a relação, a gente também começa a causar irritação, raiva, decepção e frustração no outro, aquele climão, aquele estado tenso dentro do relacionamento. Quarto, esse climão, por consequência disso, acaba tirando o prazer das relações. A gente não consegue sentir prazer quando a gente está tenso, a gente precisa estar relaxado. E o quinto, mata qualquer tipo de tesão. O nosso sex appeal vai lá para baixo. Então, já disse, as pessoas carentes, ou as vítimas, ou os murmuradores, os queixosos e os manipuladores, eles não vão ser capazes de despertar em nós bons sentimentos. A gente não quer estar com nenhum desses 5 perfis, tá? Então, por favor, também não entra naquele sistema do ou eles, ou eu, ou ele, ou ela, ou eu. Obviamente não estou falando de traição, estou falando de vida comum, vida 2. Aqueles amigos que são muito íntimos da minha esposa, ou então aqueles que são muito íntimos meus, a gente tem que permitir estar aí. Eu já disse várias vezes como é importante certas amizades para mim, esse ambiente de troca, é lá que a gente muitas vezes conversa, que a gente confessa nossas fraquezas, que a gente recebe orientações, que a gente pode aprender até com os erros dos outros, né? Esse é o poder do testemunho. Quando a gente fala sobre a nossa vida e escuta sobre a vida do outro, muitas vezes a gente aprende e a gente se vê que a gente não está sozinho nesse mundo. O grande problema é esse sentimento, como se eu não estivesse presente no mundo, como se só eu sofresse. Não cai nessa história de vida de Instagram. Vida de Instagram é uma vitrine falsa muitas vezes. A gente fica vendo, fulaninho fez isso, fez aquilo. Às vezes fulaninho viajou. Há 3 anos atrás ele continua postando foto da viagem dele, né? Como se a vida fosse uma festa, ele visse viajando, atraindo essas atenções. Então não cai nessa loucura. Às vezes a pessoa está extremamente deprimida e as postagens dela são maravilhosas, são frases motivacionais, são momentos belíssimos. Então, vida de Instagram é só vida de Instagram. Utilize essa ferramenta para crescer, para aprender, para tocar ideias e promover negócios. Isso é uma boa forma da gente utilizar isso. Então, dentro desse perfil, como não ficar desconfiado do futuro dessa relação? As pessoas, elas vão ficar receosas, primeiro porque elas não querem, vamos dizer, se responsabilizar 100% pela vida do outro. É pesado carregar a sua própria vida e mais a vida de outra pessoa. E segundo, porque se a gente começa a ter os nossos relacionamentos minados, o sentimento negativo vai ficar muito presente. A gente aprende com as pessoas que pensam diferentes da gente. Isso força a gente a sair do lugar. Adota o mindset de aprendizado, fica atento às oportunidades e se permite aprender. Aprende a errar também. Falei sobre inovação, não estava aqui no texto, mas eu lembrei agora. Falei sobre inovação. Inovação não vem sem erro. Se permita fazer erros, mas se permita também aprender com eles. Não se permita não aprender com seus erros. E aí você vai conseguir. E a vida é feita de negociação. Negociar bons termos com esse outro vai ajudar muito a gente. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.